Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, nesse culto especial que nós estamos dedicando ao Senhor. Quero convidar você, juntamente com a sua família, nesse tempo, nesse momento de adoração ao Senhor, que é o nosso culto, a se reunir e separar esse momento, de fato, para se dedicar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar para darmos início ao nosso culto ao Senhor. Deus, nós te exaltamos, te louvamos por esse momento que o Senhor preparou para todos nós. E também, ó Deus, esse tempo que queremos dedicar ao Senhor de adoração e de louvor. Enche, ó Deus, os nossos corações. Fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a santa palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2. E vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 20. Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 20. Diz assim a santa palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Hoje estamos glorificando a Deus e exaltando ao Senhor, lembrando da sua morte e ressurreição. Essa é a mensagem que a Páscoa traz. A vinda de Cristo, a sua morte naquela cruz, mas também a sua vitória foi a sua ressurreição. E essa boa nova é a que nós trazemos, é a que nós pregamos, é a que nós cremos. É por isso que nós louvamos e exaltamos ao Senhor, porque essas boas novas foram reveladas a nós. Vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus, de gratidão ao Senhor por essas boas novas, que nos trouxe grande alegria, pela qual nós louvamos ao Senhor. Pai, eu te louvo por essa mensagem maravilhosa de boas novas. Que o Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, trazendo esperança, vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Essa é a grande notícia, essa é as boas novas, que o Senhor ressuscitou e vive e reina. O que parecia o fim, era só o começo. Ó Deus, o que para muitos era o fim do ministério do Senhor, foi revelado que era só o início das grandes obras que o Senhor realizou e ainda há de realizar. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor desceu ao céu, desceu aqui nessa terra, morreu naquela cruz por nós que não merecíamos. Mesmo assim, o Senhor nos trouxe vida. Graças te damos. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos fazer um tempo de intercessão. Por esse momento de intercessão, eu convido o nosso pastor Lúcio, que estará dirigindo esse momento de oração, intercedendo ao Senhor, principalmente durante esse tempo que nós estamos vivendo, onde
Todos, alguns estão angustiados, preocupados. E nesse momento é um tempo de clamar e exaltar o Senhor. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós estamos celebrando ao Senhor nesse culto de Páscoa, dia 12 de abril de 2020. E que bom que você está conosco. Então nós vamos nesse instante interceder ao Senhor, clamar ao Senhor. Quando todo aquele cenário ali na cruz parecia ser o fim, em tempos sombrios, na verdade era o começo de uma nova história, quando Cristo garantindo para nós a vida eterna. Então eu quero clamar a você, que parece estar difícil, parece que as coisas estão complicadas, com certeza Deus poderá abrir uma porta maravilhosa na sua vida. Então eu convido você, nesse instante nós vamos interceder ao Senhor em nome de Jesus. Pai bendito, Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. Tu és o Senhor absoluto, Pai, sobre tudo e sobre todos. Nada absolutamente está fora do controle. Nada, ó Deus, apanha o Senhor de surpresa, porque o Senhor é um Deus que mantém o controle sobre todas as coisas. Nós te glorificamos nessa noite, quando reunimos, ó Pai, para cultuar ao Senhor, e nós sabemos que estamos usando plataformas, ó Deus, digitais, estamos, ó Deus, usando a tecnologia para não permitir que o Teu povo perca, ó Deus, a fé, para que o Teu povo não esmoreça na caminhada cristã. A gente sabe que nada disso substitui a nossa reunião ali presencial, nada, ó Deus, substitui o fato de estarmos no templo como igreja, ó Deus, tendo o calor humano, a presença um dos outros. A Tua palavra diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Contudo, Pai, nós estamos impedidos nesses dias de abrir o templo, de estarmos juntos como igreja ali no templo, mas nós não queremos perder a comunhão uns com os outros e muito menos com o Senhor. Nós queremos clamar, queremos interceder pela igreja do Senhor, para que tudo, ó Deus, que está acontecendo não sirva de motivo de distanciamento, ainda que nós vivamos esta realidade da chamada do isolamento social. Nós queremos, ó Deus, de casa, junto com a família, cultuar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Ó Deus querido, aquele que reina soberanamente, nós clamamos nessa noite. Ó Deus querido, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia, Senhor, da igreja do Senhor espalhada pelo mundo fora. Cuida de cada um, sustenta, aquece o coração, inflama a nossa alma, Senhor, que o nosso coração esteja vívido na presença do Senhor, que o calor do Espírito Santo do Senhor nos aproxime uns dos outros, que nós consigamos amar, que nós consigamos, ó Deus, manter a chama do Espírito Santo do Senhor no nosso coração, acesa, viva, vibrando, nos dando, ó Deus, alegria de poder servir ao Senhor, de ler, de estudar a Tua palavra, de orar, de jejuar, de, ó Deus, aproveitar da comunhão com a nossa família. Oh Deus querido, e que nessa noite, Senhor, onde celebramos a Páscoa, onde celebramos, ó Deus, não somente a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que marcou as nossas portas, que marcou a nossa família, que preserva a nossa casa, ó Deus, que nos livra, Senhor, da condenação do inferno. Nós queremos glorificar o Teu nome na noite de hoje, bendizendo ao Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ao Senhor, Pai, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Pai querido, que os cânticos que ofertaremos ao Senhor cheguem até o Senhor como aroma agradável. Pai, que a Tua igreja, Senhor, junte-se a nós,
cada um na sua casa, mas como igreja tua agora, Pai, queremos entoar louvores que exaltam a pessoa bendita do Senhor. Queremos, ó Deus, que o teu servo, o pastor Rônix, vai ministrar a tua palavra, que ele seja um instrumento teu, Senhor, para, ó Deus, falar profundamente ao nosso coração. Derrama do teu poder, Senhor, nessa noite. Encha-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a nossa nação, os nossos governantes. Abençoa, Deus, os líderes, ó Pai, eclesiásticos, civis, militares. Cuida, Senhor, da saúde do nosso país. Cuida da saúde do mundo inteiro, Senhor. E que esse momento seja um momento ímpar na vida da nossa cidade, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, todo o oeste da Bahia, todo o nosso estado, o nosso país e todos os lugares, nos mais lugares longínquos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Amém e amém. Agradeço, retorno a palavra ao irmão Wesley. Aleluia. Nesse momento, irmãos, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 até o versículo de número 32. Lucas, capítulo 2, no versículo 25, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Filho do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse homem, Simeão, teve a honra, o prazer, a graça de ver o Senhor Jesus Cristo. E ele, no momento em que vê Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele entoa, ele canta ao Senhor, louva o nome do Senhor. E eu chamo aqui a sua atenção, no versículo 30, onde ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Cristo é a nossa salvação, irmãos, porque nós estávamos perdidos. Cristo, ele é a salvação de todo aquele que ainda se encontra perdido. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então é por isso que Cristo, ele é não apenas o nosso Senhor, nosso amigo, mas também ele é o nosso Salvador. Porque ele nos salvou, nos libertou e nos deu a nova vida. Eu quero convidar você nesse momento a confessar os seus pecados ao Senhor. Mesmo em sua casa, abaixe sua cabeça e confesse ao Senhor agora os seus pecados, crendo que Ele é capaz, o único para perdoar, o único capaz para perdoar os nossos pecados. Não é os homens, não é o pastor, não é a igreja que perdoa os nossos pecados, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, através do sangue derramado de Cristo naquela cruz. Então abaixe sua cabeça,
vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados, crendo no perdão dele. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, porque também os nossos olhos foram abertos. Nós, ó Deus, pudemos ver a salvação do Senhor. E ao ver a tua salvação, os nossos pecados foram perdoados. Saímos do estado de morte, fomos, ó Deus, para o estado de vida. Graças te damos, ó Deus, graças te damos. E arrependidos, confessamos a ti os nossos pecados, crendo, ó Deus, que o Senhor há de nos perdoar. Quebrantamos os nossos corações diante do Senhor. Pecados, ó Deus, que cometemos por omissão, pensamento, ação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Porque nós fomos libertos do pecado, não queremos mais voltar para o jogo de escravidão do pecado. O Senhor nos chamou para a liberdade e nós somos livres. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo perdão já concedido pelos nossos pecados. Graças nós te damos e te louvamos, ó Jesus, pelo teu sangue vertido naquela cruz. Graças te damos, porque é através dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós te louvamos em teu nome, ó Jesus. Amém e amém. Escravos, escória do Egito. Era isso que o povo de Israel era. E tão cansados de tamanho sofrimento e humilhação, clamavam a Deus por libertação. E Deus, ouvindo-os, enviou Moisés, que viria para os libertar. Mas antes, 9 pragas vieram sobre o Egito. E Deus endurecia o coração de Faraó. Mas a 10ª praga, essa era a última lição dada pelo Senhor àquele povo: a morte dos primogênitos. Todo o Egito sofreria, desde o mais pobre até o que se assenta no trono. Porém, ao povo de Deus foi dada uma ordem. E com essa última praga, o Senhor dobrará a vontade do faraó e nos ensinará o preço terrível da liberdade. Marquem bem agora o que direi a vocês. No 10º dia deste mês, cada família tomará um cordeiro sem nenhum dano e vai cuidar desse cordeiro até o 14º dia do mês, depois do qual se reunirá toda a Assembleia de Israel. E ao cair da tarde, vocês matarão esse cordeiro. Peguem um pouco do sangue do cordeiro e coloquem-no na porta de suas casas. O sangue do cordeiro será o sinal. Quando o Senhor vir o sangue, passará por vocês e não serão atingidos quando ele atacar a terra do Egito. Vocês comerão o cordeiro na mesma noite, mas não pode ser cru, nem ser cozido em água, somente assado. E terão de comer com as suas roupas postas e seus cajados na mão. Não devem gastar seu tempo fermentando o seu pão. Essa será conhecida como a festa do pão ácimo. Vocês comerão essa oferenda da Páscoa rapidamente antes da meia-noite. E o Senhor virá à frente aos egípcios e o Senhor punirá os deuses do Egito. Mas o sangue nas casas onde moram será o sinal. Porque quando ele vir o sangue, passará por vocês. Lembrem-se desta noite, da qual vocês saíram do Egito. Saíram da casa da escravidão. Porque o Senhor os libertou com a força de suas mãos. Enfrente Israel! Oh, Israel!
Em frente! Aquele cordeiro morto retratava o cordeiro, do qual disse João: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica era um lembrete de que viria um libertador, que redimiria seu povo de uma vez por todas, homem de dores, que sabe o que é padecer, mas que possui um reino sob o seu domínio. Seu nome é Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver, nos fazer viver.
enviado de Deus, libertador dos seus, criador das estrelas, que abre mão da sua glória, vem ao mundo, toma o lugar do cordeiro a ser morto, cujo sangue a ser derramado nos libertaria do cativeiro do pecado. E eu fico imaginando, Jesus poderia ter desistido de nós em vários momentos da vida dele. No Getsêmani, por exemplo, quando ele sentiu tamanha dor a ponto de soar gotas de sangue, ou quando foi traído pelos seus e julgado de forma injusta e depois sentenciado à morte, ou ainda ao caminho do Gólgota a carregar aquela cruz pesada, onde soldados fortes e armados açoitavam e batiam num carpinteiro galileu, cansado e exausto, e não satisfeitos iam zombando dele, cuspindo nele. O ato de cuspir não tinha o objetivo de machucar o corpo, mas de denegrir a alma, de humilhar. Será que a multidão de anjos que estava vendo essa cena não poderia ter feito nada para impedir? Afinal de contas, eles estavam apenas a uma oração dali. Que o meu Jesus, o seu Jesus, bastava que tivesse liberado uma palavra, feito a menor das orações, e os anjos iam intervir a favor de Jesus, e toda aquela humilhação cessaria. Mas Jesus já tinha decidido, já estava certo, já estava escrito. Ele não desistiria de nós, não desistiria de cumprir a vontade daquele que o chamou, e num ato de amor que a humanidade jamais veria novamente. Ele, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo de Deus, o Cordeiro Santo, simplesmente. Naquele momento, o Deus homem estava morto. E no sepulcro onde colocaram o corpo sem vida do nosso Jesus, estava morta também a esperança de toda a humanidade. Estava morta a minha esperança e a sua esperança. E eu fico imaginando mulheres chorando, discípulos sem saber o que falar, mudos, seguidores de Jesus se perguntando. Mas o que a morte não sabia, ela, a tão poderosa morte, era que o poder que estava sobre Jesus era infinitamente maior que o dela, que retinha o corpo de Jesus naquele lugar, e que os dias em que estaria ali estariam contados. 1, 2, 3. 3 dias, e ele não estaria mais ali. Como havia dito, ressuscitou. Venceu a morte para que tivéssemos vida nele. Mas não apenas vida, vida abundante. A vida cristã não está isenta de problemas e provações. Porém, assim como as lagartas entram em um casulo para crescimento, assim somos nós. Você sabia que esse é o período que ela mais se alimenta? Precisamos tomá-las como exemplo e aproveitar os momentos de dificuldades para nos alimentarmos do pão da vida. Pois ele mesmo disse: quem vier até mim jamais terá fome. Jamais terá fome. Temos o melhor de Deus, Jesus. Ele usa o momento de dificuldade para o nosso crescimento. O que você tem aprendido? Vai desistir de lutar contra o processo ou vai sair como uma linda borboleta? Gostaria de te encorajar e dizer que ele te chama para a liberdade. Isso
é Páscoa. Páscoa é novo começo. Páscoa não é coelho, é cordeiro. O Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou. Então, por ele não desistiremos. O motivo maior não são as recompensas e vitórias terrenas, mas sim a vitória. Ele nos prometeu que iria ao Pai e voltaria para nos levar. Um dia não estaremos mais aqui. A graça e a paz, uma boa noite a todos. Nessa hora nós iremos relembrar uma história muito linda, uma história de amor, o amor de Jesus por nós. E gostaríamos muito que vocês meditassem nessa canção e adorassem o Senhor aí onde você está. Que Ele fale ao seu coração nessa noite. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi.
Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos ele reviveu. Aleluia! A palavra do Senhor em Isaías 53, verso 4 ao 5 diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Minha dor Ele levou, meu pecar Ele levou, minhas enfermidades levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Minhas maldições Ele levou, medos e aflições Ele levou, minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador.
de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Vamos entoar o hino de número 266, que fala da mensagem da cruz. Nós amamos essa mensagem, e por isso estamos aqui nessa noite. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Mas um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e sobre todos. Que noite especial, uma noite em que nós relembramos a morte, mas também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma noite em que nós preparamos algo que fosse diferenciado, algo em que todo este momento de culto fosse voltado para você refletir sobre o que Jesus Cristo fez por você. E essa noite não estaria completa sem a transmissão da palavra. E é por isso, meu irmão, que eu te convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Sim, você que está em casa agora nesse instante, que você possa abrir a sua Bíblia, reunido aí com a família. Abra no Evangelho de João, no capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Assim diz a palavra. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Pai Santo, como diz na tua palavra, Pai justo, Deus, muito obrigado por termos a oportunidade de celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e nesse instante aprender mais sobre essa obra maravilhosa de Jesus Cristo. Fala, ó Deus, aos nossos corações através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos vivendo um tempo diferente. Viver uma Páscoa em que não estamos reunidos no templo, reunidos na igreja, em uma comemoração talvez teatral, em festas como da Páscoa na manhã, o culto da ressurreição, em comemorações na sexta ou no domingo, está sendo diferente. Está sendo diferente porque algo no mundo fez com que estivéssemos agora reclusos, isolados em nossas casas. Mas este é o tempo de aprendermos que o verdadeiro relacionamento com Deus não se faz por meio de construções humanas. O relacionamento com Deus, o verdadeiro, aquele que faz com que a igreja seja igreja e pelo qual somos chamados de cristãos, ele é a inteira união de Cristo com o seu corpo, que é a igreja. Que somos nós, você e eu, mesmo separados pela distância, fisicamente, mas unidos em um só, que é Cristo Jesus. Este período de isolamento social, de afastamento social, nos faz pensar que mesmo que a distância horizontal entre os homens aconteça, o nosso relacionamento vertical com Deus não pode deixar de existir. E nesse período em que então celebramos a Páscoa, uma Páscoa diferenciada, uma Páscoa que se assemelha muito à primeira Páscoa, porque a primeira Páscoa, cada família estava na sua própria casa. Foi assim lá no Egito, quando Deus manda com que os israelitas se reunissem em família e ali celebrassem a primeira Páscoa. Então,
Nesse modo, podemos relembrar a primeira Páscoa como foi. Cada um em sua casa, degustando, aproveitando o manjar do Senhor, que é a palavra. E sim, meus irmãos, aqui então temos a porção da palavra de Deus no Evangelho de João, em que Jesus Cristo faz uma oração. Esta passagem, ela está num contexto que começa no capítulo 13, em que do capítulo 13 até aqui no 17, Jesus está naquele local chamado cenáculo, em que os outros evangelistas, Marcos, Lucas, por exemplo, eles falam sendo aquele lugar que Jesus pede para celebrar a Páscoa. E ali em Mateus, Marcos e Lucas é retratado o momento da ceia no cenáculo. Em Marcos 14 e em Lucas 22. E aqui, Jesus, então, ele está fazendo um momento da sua despedida para com os discípulos. É o último momento de relacionamento de Jesus com os seus discípulos naquele momento do ministério. Ele, então, e aqui João praticamente pega metade do seu livro para mostrar o último momento de Jesus com os discípulos, começando aqui pelo capítulo 13, que é na Páscoa e na celebração da ceia no cenáculo, que ele então vai fazer palavras de orientação, palavras que estão exortando os seus discípulos. Ele celebra então a ceia, dá um exemplo de humildade e servidão no capítulo 13, quando ele ali lava os pés dos discípulos. Ele conforta os seus discípulos e promete o Consolador no capítulo 14 e no capítulo 16, mostrando que o Consolador seria este guia que estaria com os discípulos. Ele fala de sua união com eles, no capítulo 15, retratando a videira e dizendo que precisamos estar ligados a ele continuamente. E por fim, aqui no 17, encerrando todo este momento dramático para os discípulos, Jesus então traz uma oração de consolo, de conforto, uma oração que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Cristo se apresenta nesta oração como o sumo sacerdote por si mesmo. Do verso 1 ao verso 5, ele então ora em favor daquilo que ele estava fazendo por si mesmo. A partir dos versos 6 até o 19, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que o acompanhou até aquele momento. E do 20 até o 26, ele ora a favor daqueles que viriam a crer em seu nome. Ele ora por mim e por você, por meio da sua palavra, que os novos discípulos passariam a crer. Como mediador entre Deus e os homens, Jesus assume o papel de sacerdote, levando ou trazendo a figura do sacerdote de Israel, aquele que tinha o direito e sim, aquele que oficiava o culto a Deus em Israel. Jesus, ele nesse instante, ele é o que oferece o sacrifício e ao mesmo tempo ele se coloca como sacrifício. Jesus agora era um mediador, ele era o intercessor entre Deus e os homens, aquele que representava e apresentava o sacrifício do povo perante o Senhor Deus. A justiça de Deus exigia uma pena para cada violação da lei. E assim, no governo de Deus, em que tinha uma moral elevada, em que Deus exige uma pena para com o pecado, a penalidade era a morte.
porque o salário do pecado é a morte, como Paulo assim descreve. Então, a representação do sacerdote no Antigo Testamento era o sacrifício de um cordeiro para fazer expiação pelo povo. Agora aqui, o cordeiro era o próprio Jesus, como João Batista disse quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, como cordeiro, também o faz como sacerdote, porque se apresenta como sacrifício vivo ao Senhor. Sem derramamento de sangue, como está escrito em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Havia necessidade de um sacrifício que de uma única vez pudesse restabelecer a união, o relacionamento entre Deus e os homens. Já que era impossível para o homem redimir-se a si mesmo, Deus, em sua graça, interveio a fim de que o homem fosse liberto da condenação e da morte. Ele ordenando o seu Filho como sumo sacerdote, ou seja, para representar o povo e ainda representar pelos seus pecados diante dele. Cristo realizou então essa tarefa. Ele assumiu sobre si a penalidade de forma submissa. Isto o fez voluntariamente. A palavra diz que Cristo não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou da glória, se tornando em figura humana. Cristo na glória era como o Pai, porque a Trindade é a união completa de Pai, Filho e Espírito Santo em um único ser, completo em majestade, poder e glória. E Jesus, deixando a sua glória, se encarnou voluntariamente para se tornar homem e total representante em nosso favor, para que não implicasse em nenhum tipo de injustiça da parte de Deus. Cristo se fez justiça por nós e ele era o sacrificante e o sacrifício neste momento. Deste modo, nesta oração, ele se faz o representante do povo de Deus em todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, Cristo é o representante do Israel no passado, ele é o representante de Adão lá no Éden, ele era o representante dos seus discípulos ali que estavam diante dele, e ele é o seu representante, o meu representante, e de todos os homens até a sua vinda. De todos aqueles que creem no seu nome. Portanto, assim temos Jesus como um representante que tem autoridade divina. Grave essa frase. Cristo é o representante que tem autoridade divina. E isso ele assume e ele diz nos primeiros versos de 1 a 5, quando faz a referência a si mesmo em a sua obra. Ele entende a sua obra, que ela é completa e ela é perfeita, e ele entende ela por um todo. Então Jesus começa a sua oração dizendo ao Pai: é chegada a hora. Essa expressão ela é muito peculiar nos evangelhos e principalmente no evangelho de João, porque a hora era exatamente em praticamente todas as referências que Jesus diz: não é chegada a hora, esta é a hora. Jesus está se referindo ao momento do seu sacrifício. Agora começa a parte final do plano da salvação. Chegou o tempo de Jesus morrer. Ele tinha plena consciência disso. Era o tempo dele consumar a salvação para a humanidade. Esta hora se torna um momento mais crucial de
toda a história da humanidade, aguardada desde o princípio. Ora, esta que Jesus sabia exatamente qual era o momento e que não se deixou levar por outros fatores, fazendo com que ela se cumprisse no tempo determinado pela Trindade, como assim elaborado no pacto da redenção, aonde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali estabeleceram um momento certo, a hora exata para que se cumprisse e que Cristo se tornasse o sacrifício dos homens. Esta era a hora certa e Jesus tinha plena consciência, porque em João capítulo 2, verso 4, quando ali nos princípios do seu ministério, ele diz para a sua mãe Maria: não é chegada a hora, porque aquela não era a hora ainda dele ser glorificado. Mas agora sim, agora é a hora em que ele ora ao Pai e diz: chegou a hora de minha glorificação. Chegou a hora de exatamente voltar para a glória que ele tinha antes. Por isso ele então diz: glorifica-te, ou glorifica a teu filho, aqui no verso de número 1 ainda, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Era algo em que a união de Cristo e o Pai faziam com que a glória pudesse ser estabelecida entre um e outro. João havia dito no capítulo 1, verso 14, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Exatamente isso, Jesus Cristo vem glorioso como encarnação de Deus para nós. E ele viu isso. João então diz aqui da glória que ele viu posterior à ressurreição, sendo este o objetivo mais alto da Trindade, que a glória desta seja apresentado em um pleno, um pelo outro, obra perfeita do Filho em sua encarnação, que glorifica a Trindade. Sim, João apresenta no livro que essa glorificação foi realizada pelos acontecimentos que ocorreriam momentos a seguir. Aqui agora Jesus está orando porque o que haveria de acontecer pela frente estaria mostrando que Deus estava na glória dele, manifestando a obra em Jesus Cristo, e que tudo seria para a honra e exaltação do nome dele. Ou seja, através da crucificação, da ressurreição e da entronização de Cristo à destra de Deus o Pai, nos capítulos 19 a 21, mostram isso, que Deus está no controle e que Ele tem autoridade e que Jesus está imbuído desta autoridade sobre toda a carne. Por isso ele diz no verso de número 2, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Sim, ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Cristo usou de toda essa autoridade para conferir salvação a todos os homens que o Pai lhe confiou, lhe destes. Jesus conhecia e reconhecia em todos os tempos quem eram os seus e por quem ele estava intercedendo. Sim, Jesus já tinha o conhecimento de todos pelo qual ele morreria. E aí, meus queridos, esse verso de número 3 nos chega como um emblema maravilhoso para que possamos então entender esse plano maravilhoso de Cristo, de Deus, o Pai. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. O Messias reafirma sua missão nessa oração, dizendo para que veio, ou seja, para que os homens conheçam a Deus. Os reformadores e os puritanos gostavam de pregar muito nessa passagem. Eles entendiam que a palavra conhecer, neste contexto, significava um conhecimento íntimo que envolvia um relacionamento pessoal e duradouro com Deus em Jesus Cristo. Essa expressão é a experiência do conhecimento de Deus, que abria caminho para a vida eterna. Tendo Jesus, então, sendo apresentado como este caminho para um relacionamento sem igual com Deus. Dessa forma, Jesus é o representante legal dos homens e ele agora deseja retornar à sua glória inicial. Essa glória que ele já conhecia antes da fundação do mundo, mas tendo que cumprir ainda o seu papel como representante dos homens. Então ele é o nosso mediador autorizado para isso. E ele então faz o seu papel de forma excelente, porque ele é um intercessor perfeito. Ele se apresenta como este intercessor perfeito nos versos 6 a 19. Uma porção até maior, 14 versículos, em que ele intercede de forma completa pelos seus discípulos, por aqueles que ele chamou, por aqueles que ele ensinou, por aqueles que o seguiram em momentos de grande aprendizado, contemplando a obra e o ministério de Cristo, mas que agora deveriam ser preparados para um momento crucial, também de luta, de dor, de expectativa e até de tribulação. Então Jesus intercede e ele então usa uma grande parte da sua oração para exatamente o fazer de forma excelente, como este intercessor perfeito. Os versos, então, ou o verso de número 9 diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A partir do verso 6 até o 19, Jesus então vai fazendo esta oração, uma expressão tão forte que ele usa no verso de número 11, quando ele assim o diz: Pai Santo, guarda em teu nome. Ele chama aqui uma expressão que ela é única em todo o texto bíblico, Pai Santo, para enfatizar que a separação daqueles que estavam em Deus, que a sua missão estava completa em relação aos que o Senhor lhe conferiu, porque Jesus sabia quem seriam os seus. Jesus sabia quem estava destinados a ele. Ele não ora pelo mundo todo, não. Aqui é muito interessante porque exatamente neste momento é que vamos entender a diferença entre o mundo e os que são de Deus. Deus não morreu de uma forma a fazer pelo mundo todo sem saber quem era. Mas ele sabia e entendia e conhecia quem eram os seus. Aqui Jesus faz a diferença clara entre o mundo, no verso de número 6, e os que creram nele como Salvador, como está descrito no verso 8, creram que tu me enviastes. Exatamente nesse ponto é que nós podemos compreender então a expressão que João diz ali no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Aqui nós entendemos que o mundo ao qual está se referindo ali não era um mundo de uma forma completa, ou seja, que todos os homens, ele estava morrendo em favor de todos. Mas ele estava morrendo pelos seus, por aqueles em que ele sabia e conhecia. Aqui, então, faz a diferenciação do mundo, daqueles que não creem, daqueles que não conhecem, daqueles que não temem, e aqueles que Jesus já tinha conhecimento, aqueles que o Pai já havia escolhido antes da fundação do mundo e preparado Jesus para estes. Ele está se referindo diretamente aos escolhidos de Deus. Os discípulos, naquele momento, e a todo cristão de todos os povos, e não literalmente ao mundo irrestrito, todos os homens como sendo alvo deste amor tremendo. Os que creram são alvo de Deus, não por escolha destes em primeiro lugar, mas como escolha de Deus, que os elegeu e os chamou por meio da palavra, a qual eles têm recebido, como está descrito aqui no verso de número 6. Portanto, Jesus, como esse intercessor, ele então ora pela unidade desses discípulos, como no verso de número 11, quando diz, para que eles sejam um. E pela proteção dos seus, quando ele diz, guarde-os do mal, no verso de número 15. Ele ora pela purificação dos santos, santifica-os na verdade, verso 17. E ele ora pela missão que eles teriam agora. Eu os enviei ao mundo. Exatamente neste intento, meus irmãos, é que nós podemos pensar, como cristãos hoje, por que passamos por lutas, por que passamos por esse momento de aflição que nós temos? Olha, Jesus não disse que seria um mundo sem lutas, sem sofrimento. Muito pelo contrário, ele diz, os livres do mal, não é no sentido de que o mal não teria agora nenhuma ação sobre nós, mas podemos então pegar uma outra tradução em que diz, os livres do maligno. Querido, você não está sobre o poder do maligno, você não está sobre a autoridade do maligno, não, isso você já foi liberto, você está agora no nome de Jesus, livre da escravidão, do mal, do pecado e das forças malignas. Mesmo que nós hoje temos que nos guardar e ter reservas em relação à saúde, a enfermidades, a questões financeiras, mas podemos confiar que Deus está no controle e que Ele nos guarda e nos livra. Que a nossa missão é uma missão que será completa, porque somos um com Cristo e nisso a nossa obra é a obra de Cristo. Nessa intercessão, o Messias agora inclui também aqueles que não o conheciam fisicamente, mas que teriam o conhecimento experiencial com a sua palavra e com o seu Espírito. E então, Jesus se coloca como Senhor da igreja em todos os tempos. Do verso 20 até o verso 26, ele então começa a encerrar a sua oração, ou ele chega na parte final da sua oração. Em que no verso de número 20 ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Em terceiro lugar, na sua oração, então, como sumo sacerdote e mediador que intercede pelos homens, Jesus passa a orar por toda a igreja, ou seja, pelos discípulos que viriam a crer na sua palavra. Sim, reafirmo isso. Jesus estava orando por você.
Jesus já tinha o conhecimento que a morte dele seria o sacrifício por você. Todo cristão está protegido pela oração de Cristo. E isto não nos faz imunes às condições do pecado, mas nos assegura proteção contra os efeitos do pecado, como a morte. Todas as condições da oração feita pelos discípulos na época de Jesus se aplicam a nós também. Jesus ora pela unidade da igreja, pela proteção da igreja, pela purificação dela e sim por esta missão. Sim, aquela oração que foi feita pelos discípulos em seu tempo também vale para mim, vale para você, meu irmão. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele entende a necessidade que a igreja tem de sua intercessão. Ele, como governante, como cabeça autorizado por Deus, ele tem então este relacionamento com Deus o Pai, a qual ele aqui coloca como Pai justo. O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. A igreja compreende o papel de Cristo. A igreja compreende agora o que estamos realizando, esse sacrifício, esse momento de celebrar o que Cristo fez. Não, a história de Cristo não pode ser contada somente como uma história que faz filme, que faz novela. Não, Jesus é muito mais do que só um enredo para o cinema. Jesus é uma história que mudou a humanidade. Jesus é o nosso Salvador. E Jesus, em sua oração, então, a partir do verso 21, ele enfatiza essa unidade cristocêntrica, ou seja, a unidade da igreja nele como centro de todas as coisas, aonde ele diz no verso 21, todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus está exatamente chamando esta essência da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo, para que isso seja exatamente o relacionamento da igreja com Ele, uma unidade. Então, querido, mesmo que nós estejamos distantes em corpo, nós estamos unidos em um só Espírito, o Espírito de Cristo. Que esta firmada no amor incondicional do Pai, como termina aqui no verso de número 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu nele esteja. Ou seja, meus irmãos, o amor de Deus é um amor verdadeiro em Cristo Jesus. E que exatamente Jesus ora para que este amor seja aplicado às nossas vidas. Meus irmãos, hoje nós temos ouvido muitas pessoas com medo da morte. Pessoas que estão atemorizadas, assustadas com a iminência de uma enfermidade que pode chegar. Mas, queridos, o que é a morte diante de Cristo? É claro que nós não temos que abusar, nós não temos que estar sendo indisciplinados, irreverentes em relação aos cuidados com a saúde. Mas, queridos, entre a vida e a morte, eu tenho a certeza que Jesus venceu a morte e que a vida que Ele confere é a vida eterna. Jesus ora por você, para que você seja santificado, que você seja purificado, liberto do pecado, que a agência do inimigo seja destruída e que a força do inimigo não prevaleça sobre você. Jesus morreu
de uma vez por todas, para que você não vivesse atemorizado. No dia de hoje, vamos recordar que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Você que está em casa, você que nos assiste nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos. Você que está reunido com a sua família, podemos relembrar agora a expectativa do êxodo para os israelitas, em que eles tinham conhecimento de que na manhã seguinte seriam libertos e deveriam estar preparados. Querido, Deus está te chamando para que você esteja preparado para a vinda dele. Muitos estão falando que estamos nos fins dos tempos, que tudo o que está acontecendo já é cumprimento da palavra. Querido, temos que estar preparado em todo o tempo, porque a volta de Jesus é certa e ele vem como ladrão. Não sabemos a hora, não sabemos quando, sabemos que ele voltará. Então eu te convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, agradecendo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos orar? Feche os olhos. Pai Santo, santifica as nossas vidas, que o pecado não esteja sobre nós, que o pecado não tenha influência em nossas vidas. Liberta-nos, ó Deus, santifica-nos, ó Deus, como Cristo é santo em ti mesmo, e santifica-nos. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai justo, como assim é dito por Cristo, justifica-nos em Cristo Jesus, que o sangue dele possa nos limpar de todo pecado. Pai, nós nos entregamos, nós nos rendemos a Jesus Cristo, relembrando que ele morreu pelos nossos pecados e que ele é o nosso Senhor, que ele está à sua destra intercedendo por nós, como representante legal autorizado, e que no nome dele tem poder para isso. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, libertos de toda influência da morte. Que, ó Deus, possamos ter certeza, plena certeza da nossa salvação e esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, rogamos para que a vida eterna seja algo real em nossas vidas hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, o irmão que está, ó Deus, atemorizado com o perigo da morte, que em nome de Jesus o teu Santo Espírito possa consolar nesse instante e fortificar na fé, para que creia que Jesus Cristo venceu a morte, que ele creia no Senhor e creia em Jesus Cristo, que a palavra é a verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja, mesmo que espalhada sobre a terra, mesmo que em casas agora separados fisicamente, mas que o teu Espírito nos una em Jesus Cristo e o nosso espírito esteja ligados uns aos outros. Rogamos isso em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, graça maravilhosa, que o amor do Senhor nosso Deus e Pai, amor sem igual, e que o consolo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a igreja, hoje e eternamente. Amém e amém. Querido irmão, amigo que nos ouve, Jesus Cristo é a esperança. Creia nisso. Esse tempo passará, mas Cristo deve permanecer como o nosso único e suficiente Salvador.
Eu te agradeço por permanecer conosco, por estar neste momento participando deste culto conosco. Nosso culto hoje, ele foi gravado e preparado para você. E transmitido aqui pelo YouTube, nós pedimos que você continue participando destes cultos ainda por mais alguns dias. E que você nos ajude a compartilhar também essa transmissão, esse vídeo, para que possamos ter mais pessoas alcançadas pela palavra. Deus abençoe a sua vida. Dizemos ainda que nesta semana, pela nossa cidade, ainda estará proibidas as reuniões de número maior. Até o dia 20 foi o decreto, então durante a semana ainda não estaremos reunidos. Mas continuam as nossas lives. Live de oração todo dia ao meio-dia. Quarta-feira, o estudo bíblico também pela live. Na quinta-feira, a nossa devocional da manhã. E domingo, o nosso culto, que voltará a ser ao vivo na semana que vem. E vamos orar, meus irmãos, para que esse período seja breve e que ainda este mês possamos retornar nos nossos cultos. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até amanhã na nossa live da oração. Tchau.